pessoal das redes sociais, pessoal do YouTube. Oi, pessoal, tudo bem? A gente queria fazer um vídeo aqui bem informal mesmo, com o tema identidade individual e identidade coletiva. A gente queria trazer uma reflexão aqui, pensando, né, que hoje tem dois extremos que a gente vê na sociedade. Uns querem ir como boiada, né? Como boiada e pelo pensamento dos outros, não tem o seu próprio pensamento, a Ou do sua... sistema, né, da Isso. mídia, do que está sendo proclamado, do que está na moda, né? Porque Uhum. tem a questão da moda, né? Do momento, e gosta de seguir a moda. É. E acaba indo pelos pensamentos dos outros, né? Abraçando as filosofias que eles veem, que eles ouvem, né? Na verdade, nas faculdades, nas escolas. E tem outros que querem ter o seu próprio pensamento Isolado, né? isolado, né? E às vezes esse pensamento não está muito coerente, não tem muita base. E ele só quer ter um pensamento diferente de todo mundo, né? É o extremo oposto, né? E querem ter aquele pensamento que às vezes não faz muito sentido, né? É verdade. Aí, às vezes, por ter aquela coisa de querer para ser diferente, para ser superior, às vezes o ar de superioridade, porque quer estar acima de todo mundo, ser diferente de todo mundo, acaba se tornando esquisito, estranho, Uhum, insuportável, chato demais, né? uhum. Inconveniente, enfim, indiferente, né, com a opinião dos outros. Então, isso é muito ruim. Acontece muito isso com muitas pessoas que querem se tornam antipáticos, não se tornam simpáticos, né? Isso, Empáticos. empático. Então, isso é muito ruim. A gente precisa associar, se é coisa que dá para agregar, por que não, gente? Né? Deixamos de ter nossa individualidade ou queremos estar no lado totalmente oposto, né? Uhum, E, enfim, seguir a boiada, seguir a moda, né? uhum. E acabamos perdendo muito com isso, perdendo a nossa identidade própria, né? É. E a identidade coletiva, não é É, mesmo? é verdade. E a gente aqui não está querendo frisar que você tem que pensar igual todo mundo, ou deixar de ser você mesmo. Não, a gente não está querendo isso. A gente está querendo frisar aqui que nós temos duas identidades, né? A identidade individual e a identidade coletiva. As duas são importantes. O equilíbrio, Isso. né, entra dentro desse contexto, né? Você tem um equilíbrio, porque Uhum. você precisa das duas, né? A coletiva e E a a individual. individual. Então, só que você tem que achar o equilíbrio em tudo isso, né? Isso. Ser sábio, ser inteligente, para pegar tudo aquilo que é bom, que vai agregar e que vai realmente fazer uma pessoa que tem uma personalidade própria, uma identidade, mas também não ser uma pessoa indiferente com a opinião dos outros, com a forma dos outros serem. Então, isso é interessante. E você vê também um exemplo, por exemplo, as pessoas, os brasileiros que vão para outros países, né, por exemplo, para o Canadá ou para os Estados Unidos, ou qualquer outro país que se acostuma com uma cultura de lá, e aí eles vêm para cá, e aí eles se sentem estranhos, por quê? Porque não está acostumado com a cultura, não está mais acostumado com a cultura brasileira. E aí eles voltam para o país que eles moram e também se sentem que não pertencem mais àquele país. Ou seja, viram uma pessoa sem identidade coletiva. Ele sente que não pertence a lugar nenhum. Pensa, E gente, eu acho que isso deve ser uma coisa horrível, né? deve ser horrível, porque você não sabe. Ó, por exemplo, eu gosto de fazer uma comparação, né? Nós viemos do Amazonas e nós moramos em Goiás. Mas mesmo se a gente não se acostumar com a cultura de lá do Amazonas, a gente sabe que a gente é brasileiro, né? É verdade. Aí pelo menos isso. Mas e quem vai para outro país? Olha só como deve ser difícil, deve ser muito louco, né? Meu Deus, E isso eu tô falando demais. de casos reais, assim, tipo, de youtubers, por exemplo, que eu assisto, né, que falam isso também. Algumas pessoas que a gente conhece que moram em outro país, né, mãe, que falam isso, né? Tem amigos nossos que vai para outro país que ficou. Ele não sabe se ele é americano, se ele é Uhum, brasileiro, se ele é italiano. Já, uhum. já ficou em tantos países, né? 2 anos num, 5 anos no outro, não sei quantos anos no outro. E para você ficar num lugar, você tem que se identificar com as pessoas daquele lugar. Então, É você tem verdade. que se adaptar com a cultura, a linguagem deles, a forma deles se comportarem, a culinária, tudo, tudo.
Então você acaba, né, ficando realmente É verdade. totalmente perdido e muitos deles perdendo sua identidade. E nós aqui, nós mantemos algumas coisas da nossa terrinha, né? Mantemos. O açaí, que é muito maravilhoso, o vatapá, né? Uhum. Que é de Manaus, né? O tacacá. O jeito de fazer a O comida. jeito de fazer a comida a gente procura manter. Claro, em alguns casos, quando tá toda a galera, né? Que Uhum. tem os outros meus filhos que já estão adaptados com a cultura goiana e Uhum. não abre mão dela, né? E a gente gosta também de todas as coisas, a gente come de tudo, né? Mas Uhum. aqui, quando tá só nós dois, o que É, prevalece é a cultura amazonense. é verdade. Então pense nisso, faça essa reflexão, né? Nós temos duas identidades. E sem contar com a nossa identidade celestial, né? Que é o Com céu. certeza, Né? nós somos filhos do rei. Um abraço, Um pessoal. abraço.